Houve um tempo em que a terra estava tomada pela maldade. A violência crescia, os corações se afastavam de Deus, e a humanidade havia se corrompido por completo. Mas, em meio a tanta escuridão, um homem encontrou graça aos olhos do Senhor. O nome dele era Noé. No capítulo 6 de Gênesis, veremos como o pecado levou Deus a julgar o mundo com o dilúvio, e como a fé e a obediência de Noé se tornaram símbolo da salvação e da esperança. Prepare o coração e venha comigo neste estudo profundo. Gênesis capítulo 6, a corrupção da humanidade e a graça de Deus. Entramos em um dos momentos mais marcantes e tristes da história da humanidade. A Terra, criada por Deus com perfeição, havia se tornado um lugar dominado pela maldade, pela violência e pela corrupção. O ser humano, que deveria refletir a imagem e a glória do Criador, agora vivia distante dele, entregue aos seus próprios desejos e pecados. O texto começa dizendo que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse trecho tem sido motivo de muita discussão entre estudiosos da Bíblia. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, a linhagem piedosa que ainda temia ao Senhor. Outros interpretam que seriam anjos caídos que se rebelaram e corromperam a criação divina. Mas, independentemente da interpretação, o que a Bíblia deixa claro é que a humanidade estava se afastando de Deus e misturando o sagrado com o profano, perdendo o respeito, a obediência e o temor ao Criador. A maldade cresceu de tal forma que o Senhor declarou: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos." Com isso, Deus estava dizendo que daria um tempo limite antes de agir com justiça. 120 anos de oportunidade para que a humanidade se arrependesse. Era um tempo de graça, uma chance de mudança antes do juízo. Mas, infelizmente, a humanidade não se voltou para Deus. O versículo 5 diz: "Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má." Essa é uma das declarações mais tristes das Escrituras. O homem havia se afastado tanto de Deus que já não havia bondade em seus pensamentos, nem pureza em suas intenções. Tudo o que faziam era dominado pela ganância, pela luxúria, pela violência e pela injustiça. O mundo havia se tornado um reflexo do pecado. Então, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. Esse arrependimento não significa que Deus errou, mas mostra a dor que ele sentiu ao ver a humanidade escolhendo o mal. O coração de Deus se entristeceu profundamente, porque o ser humano havia virado as costas para o seu amor. E Deus disse: "Destruirei o homem que criei da face da terra, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito." Mas, mesmo em meio à corrupção e à dor, um raio de esperança brilhou. O versículo 8 diz: "Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor." Noé era um homem diferente. Enquanto todos viviam na impiedade, ele permaneceu fiel. A Bíblia o descreve como um homem justo, íntegro em suas gerações e alguém que andava com Deus. Noé tinha comunhão com o Senhor, e isso o destacava em meio a um mundo mergulhado na escuridão. Deus então revelou a Noé o que iria acontecer. Ele disse: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência." E instruiu Noé a construir uma arca, uma grande embarcação que serviria de refúgio para ele, sua família e os animais que seriam preservados. Deus deu instruções detalhadas. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, revestida por dentro e por fora com betume, para resistir às águas. Suas medidas eram grandiosas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 de altura. Ela teria 3 andares, uma porta lateral e uma janela no alto para a ventilação. Deus explicou a Noé que enviaria um dilúvio para destruir toda a carne em que havia fôlego de vida debaixo dos céus. Mas com Noé ele faria um concerto, uma aliança.
E através desse pacto, Noé e sua família seriam salvos. Imagine o cenário. Noé começa a construir a arca em um tempo em que nunca havia chovido sobre a terra. Ele começa a cortar madeira, a levantar paredes e todos ao redor zombam dele. As pessoas não acreditavam que um juízo viria. Achavam que tudo continuaria como sempre foi. Mas Noé não se deixou abalar. Durante anos, possivelmente décadas, ele trabalhou obedecendo à voz de Deus, confiando que o Senhor cumpriria tudo o que havia dito. Ele foi fiel mesmo sem entender completamente o plano e pregou a justiça divina à sua geração, chamando o povo ao arrependimento. Enquanto o povo ria, zombava e vivia em seus prazeres, Noé obedecia. Essa obediência silenciosa e constante foi o que o manteve de pé diante de Deus. Ele não se deixou influenciar pelo mundo, mas permaneceu firme na fé. O versículo 22 resume sua atitude de maneira poderosa. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. A arca de Noé é um símbolo profundo de salvação. Assim como ela serviu de refúgio contra o dilúvio, Jesus Cristo é hoje o nosso refúgio contra o juízo. A arca tinha uma única porta, e essa porta representa Cristo, o único caminho para a salvação. Quem entrou na arca foi salvo, quem ficou de fora pereceu. E da mesma forma, quem aceita Jesus encontra vida, mas quem o rejeita permanece perdido. O dilúvio que viria sobre a terra não era apenas um castigo, mas uma forma de Deus purificar o mundo e recomeçar através de Noé e sua família. O juízo do Senhor é sempre justo e tem um propósito: restaurar, limpar e permitir um novo começo. Deus é amor, mas também é justiça. E quando a maldade ultrapassa todos os limites, ele age para colocar ordem novamente em sua criação. O capítulo 6 termina com a certeza de que, mesmo diante da corrupção e da destruição iminente, há esperança para aqueles que andam com Deus. Noé não foi salvo por ser perfeito, mas porque confiou no Senhor. Sua fé e sua obediência abriram o caminho para uma nova humanidade. Essa história nos ensina lições valiosas para os dias de hoje. Vivemos em tempos semelhantes, onde a violência, a injustiça, o egoísmo e a frieza espiritual crescem a cada dia. Mas, assim como no tempo de Noé, Deus ainda procura corações fiéis. Ele ainda chama pessoas que andam com ele, que permaneçam firmes, que construam suas arcas espirituais. Vidas baseadas na fé e na obediência à sua palavra. O capítulo 6 de Gênesis não é apenas um relato histórico, é um espelho da nossa própria geração. E é também um convite, um chamado à fidelidade, ao arrependimento e à fé. Assim como Noé foi salvo por andar com Deus, nós também podemos encontrar graça diante do Senhor, se escolhermos viver segundo sua vontade. Noé representa o remanescente fiel. Mesmo quando o mundo inteiro se afastou de Deus, ele permaneceu justo. E isso mostra que sempre haverá esperança enquanto houver alguém disposto a obedecer. Deus não se esquece dos que permanecem fiéis. Ele vê, recompensa e protege aqueles que confiam nele. Que esse capítulo nos lembre que, por mais difícil que o mundo se torne, a graça de Deus ainda é suficiente. E que, assim como Noé, possamos ser encontrados firmes na fé, andando com o Senhor todos os dias, esperando o cumprimento das suas promessas. Noé foi um homem comum que escolheu obedecer a um Deus extraordinário. E por causa da sua fé, ele se tornou o instrumento de salvação de toda a humanidade. Hoje, essa mesma graça está disponível para nós em Jesus Cristo, a nossa arca, o nosso refúgio seguro em tempos de juízo. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal Tesouro da Palavra. Que o Espírito Santo fortaleça sua fé e te ajude a permanecer firme como Noé, andando com Deus em meio a este mundo. Nos vemos no próximo estudo, Gênesis capítulo 7, o grande dilúvio. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.